Olá, fisioterapeuta! Seja muito bem-vindo à Masterclass Fisioterapia no Paciente Pós-AVC. O que fazer? Fiz essa Masterclass com muito carinho para você. Vou tentar ser o mais clara e objetiva possível, porque o meu objetivo aqui é tirar as tuas dúvidas e te deixar mais seguro na hora de atender o paciente pós-AVC. Desde já agradeço pelo seu tempo dedicado aqui, a sua confiança no meu trabalho e, como eu já falei, prometo que vou dar o melhor. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Vieira, sou fisioterapeuta formada pela Universidade de Fortaleza há mais de 10 anos. Tenho algumas especializações, entre elas, sou especialista em fisioterapia neurofuncional e facilitação neuromuscular proprioceptiva lá pelos Estados Unidos. Fiz uma residência lá com foco em neurologia e PNF e hoje nas redes sociais eu compartilho esse conhecimento com outros fisioterapeutas. Sou professora do curso online Fisioterapeuta Especialista em AVC. Então vamos lá começar? Você vai poder ficar acompanhando a aula toda através dos slides, tá? Antes da gente começar a aula, né, eu quero conversar um pouquinho sobre você e te contar como é que tudo isso aconteceu, como é que tudo começou, tá? Então, como eu já te falei no início do vídeo, eu fiz uma residência lá nos Estados Unidos. Eu vou começar a minha história a partir dessa residência, tá? Eu não vou falar desde a época que eu me formei até chegar na residência. Mas, como todo mundo, fui para a faculdade, fiz os 5 anos de fisioterapia, depois fiz algumas pós-graduações. Essa residência dos Estados Unidos, ela sempre foi o meu sonho. Então, em 2019, eu consegui realizar esse sonho e eu fui para os Estados Unidos para fazer essa residência, que tem duração de 9 meses, é aula intensiva todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde, e a gente tem aula teórica e prática, a gente coloca a mão no paciente e vai lá atender. São 32 professores, fisioterapeutas do mundo todo, que ficam lá te supervisionando e te lapidando, te ensinando tudo, né? Quando eu terminei essa residência, eu voltei para o Brasil e comecei a divulgar meu trabalho no Instagram, né? Tinha acabado de chegar aqui no Brasil e precisava conquistar novos clientes e era início de pandemia e eu não sabia muito o que fazer, mas eu enxerguei no online, no Instagram, uma boa oportunidade de divulgar o meu trabalho, já que todo mundo estava com o celular na mão. E assim eu comecei, transformei o meu Instagram, que na época era pessoal, num Instagram profissional e comecei a divulgar meu trabalho, comecei a falar o que eu fazia e falar sobre AVC e assim os primeiros clientes foram chegando. Junto com os clientes que iam chegando, né, pacientes pós-AVC, também vários fisioterapeutas começaram a me seguir. E eu sempre recebia perguntas no direct, quando eu colocava caixinha de perguntas, eu também sempre recebia perguntas de fisioterapeutas perguntando, o que eu devo fazer com relação a esse paciente? Eu tenho um paciente assim, eu tô em dúvida, o que eu posso fazer e tal. E eu comecei a responder esses seguidores, e eles iam indicando para outras pessoas, para outros fisioterapeutas, e assim o número de seguidores foi aumentando. E eu percebi que a maioria dos fisioterapeutas tinham muitas dúvidas e principalmente muitos medos sobre o tratamento do paciente pós-AVC. Medo como, eu não sei como evoluir, eu não sei como fazer o raciocínio clínico, eu não sei, eu tenho medo de colocar o meu paciente de pé. E eles ficavam me perguntando essas coisas, né? E aí eu decidi compartilhar o conhecimento, tudo que eu sabia através das redes sociais para esses fisioterapeutas. Então comecei a dar dicas de exercício, comecei a falar como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. E aí a coisa foi crescendo e tomando uma proporção e hoje tá do jeito que vocês estão vendo, como vocês me conheceram, né? Hoje eu tenho um curso online, porque eu vi a necessidade de fazer um curso online, já que eu não estava conseguindo passar tudo o que eu sabia através de posts e de stories, é impossível. Então eu gravei um curso online com mais de 100 aulas práticas, ensinando como é que faz, como é que avalia, como é que manuseia o paciente, como é que trata. E também tem uma mentoria, onde eu ajudo fisioterapeutas que já fizeram o meu curso, mas que ainda assim querem um acompanhamento mais de perto. Eu também tenho essa mentoria. Aqui nesse slide, eu coloquei algumas fotos para ilustrar de toda essa história que eu já contei para vocês, tá? Essa primeira foto aqui, é do meu crachá, quando eu fui residente lá nos Estados Unidos. Aqui foto com os professores, foto com a coordenadora, aqui foto eu, a professora e um dos meus colegas de classe na época. Esse aqui é o Hospital Kaiser Permanente,
lá na Califórnia, na cidade de Vallejo, onde eu fiz a residência. E essa última foto aqui foi agora em julho, que eu fui lá, 2 anos após, voltei lá para uma visita técnica. Então, passei o dia com os professores, acompanhando os atendimentos, tirando dúvidas, ou seja, me reciclando, né? Conhecendo, aprendendo ainda mais. Então, nesse tempo de Instagram, eu comecei a receber muitas perguntas, como eu já falei para vocês, né? E eu comecei a listar essas perguntas, porque eu vi que muitas delas se repetiam, certo? E hoje eu trouxe as 8 perguntas que eu mais recebo aqui no Instagram e as que eu considero as mais relevantes, tá? Que você sabendo disso aqui, com certeza você já vai pular um degrau acima na sua profissão, no seu atendimento do paciente pós-AVC, tá certo? Então, que as perguntas e a gente vai, de uma por uma, eu vou responder todas elas, tá certo? Antes da gente começar, eu trouxe alguns dados bem interessantes para vocês, tá? Em 2022, esse ano, o AVC voltou a ser a primeira causa de morte e incapacidade no Brasil. Mais de 200 mil casos por ano, novos casos por ano, só no Brasil. E a proporção é assustadora, gente, chega a 4 para 1. O que significa? Que a cada 4 pessoas, uma terá o AVC. É assustador, né? Mas eu não vou falar aqui sobre o AVC em si, como é que a gente pode prevenir, como é que você faz para não ser essa uma, como é que você faz para ser, né, na verdade, essa uma pessoa que não vai ter AVC. Para isso eu tenho outras aulas. Mas eu trouxe esses dados aqui para vocês verem que o número de pessoas que tiveram e terão AVC é muito alto. É muita gente tendo AVC. E que todas essas pessoas, elas vão precisar de fisioterapia, tá? Então, se você teve um AVC, ela precisa de fisioterapia. E aí aqui vem a pergunta. Você está realmente preparado para atender essa demanda? Porque paciente tem. Eu te garanto que tem paciente, mas você está preparado? Preparado que eu digo no sentido de você sabe o que fazer, você se sente seguro para o que fazer. Não é aquele atendimento de ir lá e colocar só eletroterapia, só o FES, e deixar o paciente deitado, ou então fazer só mobilização passiva com o paciente deitado. Não é desse tipo de atendimento que eu estou falando. Eu estou falando de um atendimento funcional, onde você enxerga quais são as limitações do paciente, as limitações biomecânicas que o AVC causa, e você vê as limitações funcionais, e você consegue ter aquele raciocínio clínico, colocar o paciente sentado, colocar o paciente para rolar, colocar o paciente para andar de volta. Você está preparado para isso? E aí a minha dica é, se prepare. Já era para estar preparado, tá? Mas ainda há tempo. Se prepare, porque é muito paciente que vai precisar de uma fisioterapia especializada e não tem fisioterapeuta especialista nisso, não tem, um número muito pequeno. Vamos fazer um teste. Quantos fisioterapeutas, quantos colegas você conhece que trabalham com pilates? Nossa, vem vários na cabeça, né? Eu também. Quantos que trabalham com esportes, com atletas? Vários. Quantos fisioterapeutas você conhece que trabalha com paciente pós-AVC? Né? Então, essa pessoa pode ser você. Você pode ser expert nessa área, ser conhecido como um fisioterapeuta que sabe tratar um paciente pós-AVC e essa demanda toda vai para você, tá bom? Então, fica a dica. Vamos lá, né? Eu vim aqui para tirar a dúvida de vocês, para responder as perguntas, então vamos responder. Então, primeira pergunta que eu recebo muito no Instagram, por onde começar? E daí eu dividi em 2 partes essa por onde começar, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, estudar e se capacitar. É o primeiro passo, é saber o assunto no qual você quer ser especialista, no qual você quer tratar. Então, se você tiver interesse em ser um especialista, um expert em tratamento de pacientes pós-AVC, você tem que estudar sobre o tema, né? Então, é buscar cursos, livros, artigos, se capacitar. Segundo, seria divulgar o seu trabalho, porque nada adianta você ser um excelente profissional, saber toda a técnica, saber tratar o teu paciente, se você não é conhecido, se as pessoas não te veem, né? Então, você tem que se divulgar. Tem até uma história que eu escutei uma vez num treinamento que dizia assim, uma moeda de ouro no fundo do mar, ela não tem valor algum. Então, talvez você seja uma moeda de ouro no fundo do mar. Você não se divulga, as pessoas não lhe veem. Então, você não está com valor. Então, divulgar o seu trabalho. E aí, você pode usar redes sociais para isso, por exemplo, né?
E terceiro, oferecer resultados para os pacientes, né? Porque se você se divulga e você é muito conhecido e você recebe muitas indicações, você tem agenda com bastantes pacientes, mas você não entrega resultado, também de nada adianta. Então, você tem que oferecer resultados aos seus pacientes. E aí, meio que fica um looping aqui, né? Como é que eu vou oferecer resultados aos meus pacientes? Estudando e se capacitando. E como é que eu vou conseguir esses pacientes? Divulgando o trabalho. E quando eu tiver com os pacientes, aí eu ofereço resultados, porque eu estudei e me capacitei, entendeu? E o segundo ponto dessa mesma pergunta é por onde começar. Eu também vejo muito, as pessoas me perguntam muito a questão de por onde começar com o paciente. Cheguei diante do paciente pós-AVC, o que é que eu faço? Então, eu meio que tracei aqui digamos, um passo a passo, né? Que eu nem gosto muito dessa palavra passo a passo, porque dá a impressão que é meio que uma receita de bolo, que com todos os pacientes você vai fazer desse jeito. E eu já deixo claro que não é, tá? Não existe um passo a passo para o paciente pós-AVC, não existe uma receita de bolo. Cada paciente é diferente do outro. Então, para alguns pacientes, esse passo a passo aqui vai servir, para outros não. Então, com o tempo, com a experiência, com a expertise, você vai aprendendo, tá? Mas o que é que não pode faltar, tá? Foi indicado para atender um paciente pós-AVC. Primeira vez você vai lá ver o paciente. Então, primeira coisa, avaliar, tá? Então, jamais pule a avaliação. A avaliação é importantíssima e é muito interessante que você saiba avaliar o seu paciente neurológico. É diferente a avaliação neurológica de uma avaliação traumaortopédica. Então, você tem que conhecer as etapas de uma avaliação neurológica, tá? Você tem que saber avaliar esse seu paciente e não só aqueles parâmetros como avaliar a coordenação, sensibilidade, propriocepção, força muscular, mas também saber avaliar funcionalidade. Né, a capacidade dele de se mover, de ser funcional dentro daquela nova realidade dele, tá? Então, você vai avaliar o seu paciente, tá? A primeira coisa que você vai fazer. Quando você tiver a sua avaliação em mãos, antes de ir para o tratamento, você tem que saber traçar objetivos para aquele paciente, para o tratamento daquele paciente. E cada paciente vai ser diferente. Né? Os objetivos vão ser diferentes. Então, vai ter alguns pacientes que o seu objetivo inicialmente será sentar, trabalhar controle de tronco. Já vai ter outros pacientes que vai ser ficar de pé, dar alguns passos. Isso vai depender de paciente para paciente, né? E aí eu coloquei aqui, entre aspas, SMART, que é uma coisa para vocês pesquisarem sobre como traçar objetivos, metas SMART, né? Tem uma aula minha sobre isso, tá? Passo 3, saber o que e por que fazer. É meio que o raciocínio clínico aí. Então, diante da avaliação e dos objetivos que você tratou, você precisa saber o que você vai fazer e por quê. Não é simplesmente jogar um monte de exercícios aleatórios. Você tem que ter um objetivo. Quarto ponto, sempre o seu tratamento tem que ter um foco funcional. Então, pense em funcionalidade. Como é que eu vou devolver funcionalidade, mobilidade para esse meu paciente? Então, nada de fazer assim, o meu objetivo é com que ele faça flexão do ombro. Para quê? Flexão do ombro é para ele comer? É para ele pentear o cabelo? É para ele fazer a barba? Entendeu? Pense em funcionalidade. Tentar sempre devolver o paciente ao seu ambiente. Então, entender que o paciente, ele é um ser humano como um todo e não deixar ele restrito ao leito, mas engajar a família no tratamento para que o paciente ele volte a sentar. Se ele já está sentando na cadeira de rodas, não tem porquê esse paciente ficar se alimentando dentro do quarto. Ele pode ir na cadeira de rodas até a sala de jantar e jantar com a família, por exemplo, entendeu? Então, criar estratégias para devolver o paciente ao ambiente. E eu diria o sexto, explorar o potencial do paciente. Ver o paciente como um todo, que eu acabei de falar isso no item anterior, né? Ver o paciente como um todo, entender qual é a realidade dele, tentar, de forma realística, colocar ele dentro desse universo novamente e enxergar o seu paciente como um todo, tá? Vamos para a segunda pergunta, que eu recebo muito. Qual a forma correta de avaliar o paciente pós-AVC? Então, vamos lá. Não existe padrão, tá?
Não existe padrão. Lógico que existe uma avaliação neurológica padrão, onde você vai colher dados, nome, anamnese, história da doença, aí vai testar força muscular, equilíbrio, barararará, certo? Beleza. Mas o que eu digo que não existe padrão é que muitas vezes você vai pegar pacientes que você não consegue avaliar equilíbrio na primeira avaliação. Você não consegue avaliar a sensibilidade. E aí, não vai fazer? Não vai fazer, pula e depois reavalia. Então, o que eu quero dizer que não existe padrão é que cada paciente ele vai te demandar uma forma de avaliar diferente. Então, você tem que saber o todo para depois ir encaixando para cada paciente, tá? É muito importante você conhecer as escalas. Mesma coisa, as escalas, elas têm inúmeras escalas, são muitas. E é importante que você conheça a maioria delas, eu não vou dizer todas elas, mas a maioria delas, e saber como e quando usar. Não necessariamente, quando você for avaliar um paciente, você vai utilizar todas as escalas, tá? Você tem que conhecer todas, saber como usa e você vai escolher qual que você vai utilizar naquela avaliação. Aprender a avaliar a funcionalidade do paciente, isso é um diferencial que eu vejo, pouquíssimos fisioterapeutas fazem isso, e avaliar várias vezes, tá? Então, a avaliação do paciente neurológico não acontece só uma vez. Às vezes, toda semana você tem que avaliar e reavaliar para ir mudando o seu tratamento, os seus objetivos e o seu foco funcional. Essas fotos que vocês estão vendo aqui nos slides, tá? São fotos do curso, tá? Do curso Fisioterapeuta Especialista em AVC. Então, vocês já vão olhando aí as fotos. Então, terceira pergunta, né? O que fazer? O que priorizar no paciente que tem várias sequelas? O que eu ia dizer para vocês? Foco na funcionalidade do paciente. Percebe que eu sempre estou falando aqui em funcionalidade, né? Então, foca na funcionalidade do paciente. Movimentos funcionais, tá? Então, o paciente está lá todo cheio de sequelas, sem equilíbrio, sem sensibilidade, sem propriocepção. Então, tira um pouco o foco disso. Eu vou trabalhar só equilíbrio, vou trabalhar só sensibilidade, vou ficar aqui estimulando a sensibilidade do paciente com algodãozinho. Não, gente. Não é o foco, foca na funcionalidade. Quando você colocar o seu paciente sentado, você vai dar um estímulo proprioceptivo para ele. Você vai dar um estímulo sensorial quando você pede para ele segurar na cama, entendeu? Então, tudo isso são estímulos que você está fazendo dentro da funcionalidade. E observa sempre o que o paciente e a família mais precisa no momento. É aquilo que eu já falei no outro slide, aí na outra pergunta. Tem pacientes que vão precisar inicialmente sentar. Mas tem outros pacientes que quando você chegar para atender, ele já se senta e ele já anda. Só que ele anda desequilibrando. Então, o foco funcional já vai ser outro, entendeu? Então, sempre foca na funcionalidade. Outra pergunta. Qual a hora certa de colocar o paciente sentado ou em pé? O quanto antes, tá? Não espere, o quanto antes. Elaine, eu vou esperar porque meu paciente não tem controle de tronco. Aí eu vou esperar ele criar controle de tronco para daí eu colocar ele em pé ou sentado. Gente, não faz o menor sentido. Quando você quer, por exemplo, aprender a nadar, o que você faz? Você fica deitado na cama ou você vai para uma escola de natação nadar? Né? Posso usar vários exemplos. Quando você quer aprender a dirigir, você fica deitado na cama, esperando vir a coisa, ou você vai para uma escola aprender a dirigir? Então, mesma coisa, o paciente não tem controle de tronco, ele quer aprender a ter controle de tronco. O que você vai fazer? Você vai deixar o seu paciente deitado? Não, você vai ser a escola, você vai ser o facilitador, você vai colocar o seu paciente sentado, você vai expor ele ao estímulo aos poucos. Primeiro você coloca ele sentado com muita ajuda, você segura, bota almofadas, pede para a família ajudar. Aos poucos você vai tirando, vai pedindo para ele fazer aquela contração ativa e se manter naquela posição. Isso é com tudo. Então, exponha o seu paciente, tá? Então, quando colocar o paciente sentado em pé, o quanto antes. Lógico que você vai sempre manter a segurança do seu paciente, então só faça se você tiver segurança do que você está fazendo. Se você não sabe como colocar o seu paciente sentado, se você não sabe como colocar o seu paciente em pé, então busque ajuda, aprenda, faça cursos, busque uma mentoria, tá? Mas aprenda, se você tem segurança, coloque o paciente. Se não, aí você tem que primeiro, aquele negócio que eu falei, né? Como começar? Primeiro, estudar, se capacitar, para depois fazer, tá certo? Sempre verificar a saturação e a pressão arterial do paciente. Então, muitas vezes, nessa mudança de decúbito, ele pode sim a saturação cair, a pressão dar uma oscilada para mais ou para menos. Muitas vezes é para menos. Então, sempre tá de olho nesses parâmetros, tá?
E não faça sozinho, peça ajuda de familiares, de cuidadores. Você vai atender em domicílio, a família pode ajudar, os cuidadores podem ajudar. Se você estiver numa clínica, chame um auxiliar, chame outro fisioterapeuta. Se você tiver acesso a equipamentos, use canto de parede. Então, use e abuse de ajuda, tá? Você não precisa fazer tudo sozinho. E não existe esse negócio de, se eu pedir às pessoas para me ajudar, eu vou ser menos profissional. Não tem isso, tá? Você não é o Superman e nem a Mulher Maravilha. Então, nós não temos força absurda, né? Eu, por exemplo, sou bem baixinha, eu não tenho essa força toda e eu peço a família para me ajudar. E tem que pedir mesmo, tá? Outra pergunta. Sempre recebo esse tipo de pergunta, tá? Qual o melhor exercício para isso? Qual o melhor exercício para aquilo? Mas o que eu mais escuto é, qual o melhor exercício para o membro plégico? Gente, eu gostaria muito de ter essa resposta e a gente tem essa tendência a querer uma solução, né? Qual o melhor exercício para isso? Esse. E aí você faz e tudo se resolve. Infelizmente não é assim, né? Até que eu coloquei aqui a resposta, qual o melhor exercício? Depende. Depende do teu paciente, tá? Então, não tenho essa resposta para te dar. Pode ser o que vai servir para um, não vai servir para outro. A dica que eu posso te dar é sempre foque em exercícios funcionais. Se existe um exercício que é melhor, são exercícios funcionais. É melhor você colocar o seu paciente sentado, expor ele àquele estímulo, do que você deixar ele deitado, por exemplo, e dizer, levanta a perna, baixa a perna, levanta o pé, baixa o pé, entendeu? Até deixei aqui uma frase, o axioma de Beaver. Eu gosto muito dessa frase, ela é bem utilizada na PNF, que fala, o cérebro nada sabe sobre ação muscular individual, apenas sabe sobre movimentos. O que esse axioma diz? Que é mais fácil para o cérebro, é mais fácil para o ser humano entender um movimento funcional do que movimentos isolados, tá? Então, o teu paciente ele vai entender melhor se você disser assim, leva a mão à boca, do que você pedir assim, faz uma flexão do ombro, agora uma flexão do cotovelo, faz uma supinação, uma flexão do punho. Chegou a mão à boca, né? Você tá entendendo? É mais fácil, leva a mão à boca e ele vai fazer aquele movimento conjunto, certo? Essa pergunta também ela é campeã, tá? Qual a órtese utilizar no paciente pós-AVC? Mais uma vez, aquela coisa de que queremos uma resposta. Qual a órtese eu uso para diminuir a hiperextensão do joelho? Pá, é essa aqui, acabou-se todos os problemas. Não existe isso, gente, infelizmente. Então, mais uma vez, a minha resposta é depende. Depende. Qual a órtese você vai utilizar para quê? E ainda digo mais, às vezes uma órtese ela pode funcionar no paciente, não funcionar no outro. Então, lembre-se que cada paciente é diferente, as sequelas podem ter causas diferentes e muitas vezes as causas estão em conjunto, não é só uma coisa, são várias. E outra coisa muito importante, algumas órteses, elas são fabricadas de acordo com o paciente. Tem algumas órteses já prontas que são meio generalistas, mas tem muitas órteses que elas são feitas com as medidas do paciente. Então, não adianta você ver um vídeo que o paciente está usando uma órtese e você querer comprar uma igual, tá? Pode ser que não dê certo. A gente tem que ter cuidado com isso. Qual é a dica que eu dou, tá? Eu não sou especialista em prótese e órtese. Eu tenho um conhecimento geral, porque, claro, eu preciso ter. Mas eu trabalho com um fisioterapeuta que ele é especialista, ele só trabalha com prótese e órtese. Então, quando eu vou atender um paciente, que eu vejo que aquele paciente ele precisa de uma órtese, que uma órtese vai ajudar ele num movimento, eu chamo esse meu amigo para vir atender junto comigo, eu indico o paciente para ir até lá e a gente juntos analisa e decide qual a melhor órtese para o paciente. Então, por que não você buscar isso também, tá? Buscar um colega teu que é especialista nessa área e aí já vai aumentando o teu network, né? Lembre-se, a gente trabalha em conjunto, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa saber tudo, tá? E quando você chama um colega para te ajudar, isso agrega valor, diferente do que possa pensar, concorrência, não tem nada disso, tá, gente? Nesse slide aqui, ó, eu trouxe algumas
órteses e talas, enfim, que são bem utilizadas no paciente, tá? A gente tem aqui, por exemplo, ó, uma órtese, a gente pode chamar isso aqui de órtese, que é muito bem utilizada para o paciente que tem o ombro luxado, tá? A gente tem essa aqui, ó, que além de ter uma tipoia, também mantém o ombro no lugar, né? Tem essa tala aqui também, ó, muito utilizada para manter o joelho em extensão. Esse aqui é uma órtese tutolongo, que a gente chama também para manter o joelho em extensão. Tem essa órtese aqui para membro superior distal, que é para manter a mão posicionada. Tem essas órteses aqui, que essas não são feitas com o tamanho do paciente, tá? Com as medidas do paciente, elas já vêm pré-fabricadas, tipo, você pode comprar PM ou G, dependendo do tamanho do pé do paciente, da grossura da canela. Tem essa outra aqui que é a mesma coisa dessa, só que feita de um material diferente, mais leve. E veja bem, cada órtese dessa tem uma indicação. Às vezes um paciente vai se dar muito bem com uma, e se você pegar essa mesma órtese e colocar no paciente não vai dar certo. Então é aquilo, depende, gente, não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Tem que estudar e tem que saber de tudo um pouco, tá? Com o tempo, né, isso vem e vai ficando mais fácil. Você vai identificando, eu entendo a angústia de querer saber logo tudo, mas tem que ter paciência com o seu processo também. Eu acho que o importante é você começar a estudar e se especializar, e todo o resto vem, tá? Outra pergunta que eu recebo muito: posso usar eletroterapia? Deve. Inclusive, no começo, quando eu comecei a divulgar aqui os conhecimentos no Instagram, eu fazia muitos posts de, tipo, não era contra a eletroterapia, mas criticando um pouco a eletroterapia, e comecei a receber muita crítica, inclusive de profissionais bem renomados, dizendo: ah, mas por que você critica a eletroterapia? Eu utilizo. E aí eu respondia: eu também utilizo, tá, gente? Eu tenho um FUS, eu utilizo a eletroterapia. E eu digo, você deve utilizar a eletroterapia no seu paciente pós-AVC. O que eu sempre digo é que você não deve usar apenas a eletroterapia. Já aconteceu de eu receber pacientes que diziam: ah, não, eu estava fazendo fisioterapia, mas não estava dando muito resultado. E eu dizia: o que você fazia? Não, a pessoa, o fisioterapeuta vinha aqui e colocava aquela máquina que dá um choquinho e deixava 30, 40 minutos, meu músculo ali se contraía, minha perna mexia um pouquinho e pronto, depois era só isso. Então, assim, esse tratamento, ele não é funcional. E aí, nesses casos, eu digo, desse jeito a eletroterapia não vai dar resultado. Porém, se você usar a eletroterapia junto com movimentos funcionais, por exemplo, você coloca o paciente sentado, aí você vai treinar sentar, levantar, e aí você coloca o FES para ajudar na contração da musculatura durante o levantar, durante o sentar, olha, excelente. Use e abuse, mas você tem que sempre estar com foco funcional, entendeu? E como eu já falei aqui, né, a corrente mais utilizada é o FES. Como trabalhar controle de tronco? Já até falei isso, né? Lá nos outros slides. Expondo gradativamente o paciente ao que você quer, tá? Então, como eu tinha falado lá naquele outro slide, se você quer aprender a andar de bicicleta, por exemplo, você vai andar de bicicleta. E você consegue de primeira? Não, né? Você meio que desequilibra e tenta mais uma vez e pode de repente cair. Então, não que você vai deixar seu paciente cair aqui, tá? Mas o que eu tô falando é que você, para aprender, você tem que se expor àquilo que você quer, aos poucos. E é isso que você vai fazer com o seu paciente. Então, existem algumas atividades que, ao fazer, você está estimulando o controle de tronco do seu paciente. Por exemplo, rolar, o próprio sentar, o de pé. E aí, todas essas atividades, você pode fazer elas estáticas ou dinâmicas, né? O rolar indo e voltando, sentado, só paradinho, segura aqui o tronco nesse canto, ou então faz o alcançar, né? Vai um pouquinho para cá, alcança minha mão e volta, né? E vê se o paciente consegue manter aquele controle, aquele equilíbrio, né? Em pé do mesmo jeito. Então, controle de tronco é isso. É você expor o seu paciente à atividade que você quer, né? Oferecer suporte, facilitar para ele e ir tirando esse suporte aos poucos e pedindo uma contração ativa do seu paciente. Chegamos ao final das perguntas, já respondi às 8. Nossa, passou rápido, né? Mas eu tenho algumas considerações para vocês, tá? Estude sempre.
Ter paciência com o seu processo. Eu entendo que você quer aprender logo tudo de uma vez, eu também sou desse jeito. Quero saber logo tudo e quero dominar tudo, mas é um processo, né? A gente precisa ter paciência e estudar todo dia um pouquinho e estar sempre buscando para atingir o objetivo, para chegar onde você quer, tá? Leva-se tempo. O importante é começar e nunca parar, tá certo? Não se compare também, se inspire. Se você vê uma pessoa, um profissional que você acha que já está muito mais à frente do que você em experiência, em conhecimento, se inspire, não se compare. A comparação sempre é muito ruim. Se inspire, olhe para aquele profissional, poxa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, o que eu faço? Qual foi o caminho que ela traçou, que ele traçou, eu vou fazer igual, tá certo? Foca no que você realmente quer. Eu digo que foco é muito importante, então... Eu sei que quando a gente se forma, eu também já fui assim, tá? Quando a gente se forma, a gente é meio que generalista, né? Atende tudo. E aos poucos a gente vai se afunilando até encontrar aquilo que a gente realmente gosta. Eu me encontrei na neurologia, sempre gostei de neurologia. E me encontrei atendendo pacientes pós-AVC. Hoje em dia eu só trabalho atendendo pacientes pós-AVC. Algumas vezes aparece outro tipo de patologia neurológica. Se for algo que eu consiga... eu atendo, se eu ver que tipo, é um caso mais específico, eu direciono para um especialista. Mas eu quero dizer que você foca no que você realmente quer, né? Veja o que você gosta de tratar, o que é que você tem facilidade em aprender, o que te faz feliz, que é importante ser feliz no trabalho também, né? Faça diferente do que os outros estão fazendo. A gente tem muito efeito manada, né? Todo mundo faz igual. Então, tipo, lembra na época que começou o Pilates a estourar? Todo mundo fazia curso de Pilates, inclusive eu fiz também. E depois estourou, todo mundo era instrutor de Pilates e ficou saturado o mercado, porque todo mundo só fazia igual. E os que destacaram foi aqueles que fizeram um trabalho diferenciado. Depois foi com a osteopatia e será sempre assim em tudo. Então, se diferencie, não siga a manada. Existe na fisioterapia, existe muitos nichos que você pode seguir e que tem pouca gente atuando. Muito importante isso aqui que eu vou falar agora, ó. Tem uma visão empresarial, estude além da fisioterapia, procure um mercado com menos concorrência, né? Acabei de falar, o mercado da fisioterapia é muito vasto e todo mundo sempre vai para o mesmo lugar, né? Todo mundo vai atender pilates, ou vai fazer drenagem linfática, ou vai outra coisa que é muito, muito comum, vai atender atleta, osteopatia está muito comum hoje em dia. Mas existem muitas outras áreas, gente, que precisa de fisioterapeuta especialista e não tem. Então, abra os seus olhos e observe onde é que tem furos, onde é que tem brechas no mercado que você pode se inserir. E ter uma visão empresarial, afinal de contas, você como fisioterapeuta, você vai vender o seu serviço, você é uma empresa. Então, você tem que conhecer, você tem que ter uma visão de empresa, de gastos, de propaganda, de marketing. Então, estude além da fisioterapia, não fique ali focado só no conhecimento técnico, seja um profissional completo. Escolha seus mentores, todo mundo precisa de ajuda. Eu tenho meus mentores. Ninguém aprende sozinho, ninguém faz tudo sozinho. Então, faça cursos, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Busque pessoas que já estão na área que você quer há mais tempo para poder te ajudar, tá certo? Isso vai fazer total diferença na sua carreira, tá? Antes de encerrar completamente, gente, eu gostaria de falar sobre o curso, tá? O Fisioterapeuta Especialista em AVC, que é um curso que eu fiz com muito carinho. Ele é um curso online, tá? Então, você pode assistir de qualquer lugar que você estiver. São mais de 100 aulas, né? Você pode pensar assim, nossa, Elaine, mas 100 aulas é muito longo esse curso. Eu acho também, mas a boa notícia é que são 100 aulas práticas, né? No curso eu não aprofundo muito em teoria, porque eu parto do princípio que a teoria você vai abrir o livro, você vai ler, você vai buscar artigos científicos. Então o curso é prático. Eu te ensino a avaliação do paciente, padrão, né? Aquela avaliação que a gente já aprende na faculdade, mas eu dou uma revisada junto com você, de forma prática, o que você de fato precisa saber. A avaliação modelo Kaiser permanente, né? Como eu te disse, existem várias formas de avaliar. E quando eu fiz a residência lá nos Estados Unidos, eles têm uma avaliação muito deles, muito própria, bem funcional, bem legal. E eu uso essa avaliação hoje em dia com os meus pacientes e eu vou te ensinar também no curso a fazer ela.
O manuseio do paciente pós-AVC, então, se ele está deitado, como é que você faz para ele rolar para um lado, rolar para o outro, como é que ele se arrasta na cama, como é que ele senta, como é que ele do sentar para o pé, do pé para o andar, subir e descer a escada com cadeira de roda, sem cadeira de roda. Então, eu ensino o manuseio todo e exercícios importantes para você começar a atender os seus pacientes. Todas essas aulas, elas não são teóricas, elas são práticas. Então, eu tô lá com o paciente no vídeo e mostro, ó, você vai colocar a mão assim, você vai fazer assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? E a maioria das aulas são comentadas. Eu vou comentando aula por aula, você vai colocar a mão assim por conta disso, por conta daquilo. Então, meio que te ensino passo a passo, o raciocínio clínico, tá certo? É bem bacana. E aí, eu vou abrir vagas, tá? Hoje, tô abrindo vagas para a segunda turma do fisioterapeuta especialista em AVC. Não é um curso que eu deixo aberto o tempo todo, porque todos os alunos eu acompanho bem de perto, então se eu deixar aberto o tempo todo, vai entrando novos alunos e eu perco o fio da meada, digamos assim. Então eu abro uma turma, eu acompanho todos aqueles alunos até eles assistirem todas as aulas, até eles se formarem, e depois é que eu passo a ajudar novos alunos, né? Então tô abrindo turma hoje à noite. Então, se você tiver interesse, se você gostou do que você ouviu aqui, se você quer atuar como um fisioterapeuta que trata paciente pós-AVC, essa é uma excelente oportunidade para você que está assistindo aqui agora. Além de tudo isso aqui que eu já falei que tem no curso, tá? Eu ofereço alguns bônus, que são eles. Uma aula de como se posicionar e vender o seu serviço no Instagram. Essa aula é importantíssima, porque não adianta você saber toda a técnica, mas você não saber se vender. Então, essa aula eu mesmo gravei, fiz várias mentorias, eu fiz vários cursos de como se posicionar nas redes sociais, do que fazer. E eu peguei o suprassumo dessas aulas, dessas mentorias, as melhores coisas, e juntei tudo e vou te mostrar o que deu certo pra mim, né? E que de repente pode dar certo pra você também. A gente também tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, então a turma vai ter um grupo onde eu coloco todos os alunos e eu também vou estar lá, então você vai ter acesso direto a mim para tirar dúvidas, para a gente falar de casos clínicos, vídeos de pacientes, a gente vai analisar juntos, então é meio que uma comunidade, a gente cria uma comunidade ali para se ajudar. E além de tudo isso, vão ter 2 encontros de mentoria em grupo, online. Então, no meio do curso, quando todos os alunos já assistiram ali metade das aulas, a gente faz um primeiro encontro online, a gente vai discutir todo mundo junto e vai tirar dúvidas, e outro encontro desse no final, tá certo? Então agora você deve estar se perguntando, né, tá, Elaine, quanto é que eu vou pagar por tudo isso, né? Então vamos logo direto ao assunto, não vou ficar enrolando vocês muito tempo, mas quando eu fui lançar a turma 1, né, a gente foi fazer um levantamento, eu fui fazer um levantamento de quanto eu tinha gasto desde a época da residência com tudo, né? Passagem, visto, uniforme, livros, o tempo que eu passei lá, alimentação, moradia, enfim, tudo que eu gastei. E quando eu cheguei aqui no Brasil, todas as mentorias e cursos, tudo que eu fiz para me tornar essa profissional que eu sou hoje, né? E acredite, gente, eu cheguei ao valor de mais de 150 mil reais. A gente investe muito para ser um bom profissional, tá? Mas é lógico que eu não vou cobrar tudo isso de você, né? E junto com a equipe a gente fez um estudo de quanto é que valeria um curso desse, né? Com o conhecimento internacional, né? Conhecimento que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Então a gente chegou a esse valor de 1.997. Porém, eu falando com a minha equipe, eu disse, gente, eu acredito que não é que seja caro, né? É um valor justo. Mas sabemos que estamos num momento difícil e eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar fisioterapeutas, eu quero que as pessoas tenham acesso ao meu curso, eu quero ter vários alunos. Então, já de cara, eu disse para a equipe que ia ser por minha conta e risco e que eu queria esse valor, enfim, e que eu ia dar R$1.000 de desconto e que iria vender o curso por 997 e assim cheguei a esse valor final, né? R$997, você pode parcelar em até 12 vezes, sai uma parcela aí de menos de R$100 por mês, que é um valor super acessível, que você consegue pagar de boa e que vai te gerar um ganho muito imensurável assim na tua profissão. O valor do curso é R$997, mas eu tenho uma oferta especial para te fazer nas primeiras 24 horas. Na turma 1, eu também fiz essa mesma oferta. E eu não ia fazer na turma 2, tá? Mas eu fiquei pensando, poxa, mas
Eu sei que tem muita gente interessada, muita gente chegou com as propagandas que a gente fez, e eu sei que tem uma galera que está interessada e, poxa, por que não ajudar esses fisioterapeutas também? Eu ajudei da turma 1, enfim. Acabei decidindo que eu vou fazer o mesmo por vocês da turma 2, tá? O mesmo desconto que eu dei para a primeira turma, eu vou dar o desconto para vocês. Então, o curso que é R$ 997, eu vou dar mais um bônus, um desconto de R$ 300. Então, o curso vai sair por R$ 697. Ou em até 12 parcelas, se você parcelar em 12 vezes, vai sair uma parcela de R$ 69,64. Gente, menos de R$ 70 por mês, isso aqui não é nem o valor da pizza que você pede. Pizza com refrigerante, eu peço aqui em casa, às vezes aos domingos, é R$ 80. Tem uma pizzaria que é mais baratinha, que é 70. Mas, enfim, eu tô te oferecendo todo o conteúdo que eu sei, que eu fui lá para os Estados Unidos para aprender, mentorias e cursos e um monte de coisa que eu fiz e que eu estudo, eu tô te oferecendo tudo isso por menos do valor de uma pizza, né? Então, tá muito barato, tá acessível. Eu tenho certeza que você consegue pagar, né? É um investimento, pense que é um investimento na sua carreira. E eu confio no meu produto, eu sei que após o curso você vai estar preparado, você vai estar em outro patamar, tá? Então, esse valor, lembrando, gente, esse valor, esse desconto de R$ 300, você só vai ter nas 24 primeiras horas, tá? Então, você tá assistindo essa aula aqui agora, eu soltei hoje, dia 13, às 8h30 da noite, e eu vou deixar esse cupom valendo por 24 horas. Então, até amanhã, dia 14, às 20h30, posso estender até meia-noite, vai estar esse cupom de R$ 300, tá? Depois disso, o valor volta a R$ 997, o carrinho fica aberto por uma semana e depois eu fecho, porque, como eu disse, as vagas são super limitadas, porque eu quero acompanhar os meus alunos de perto. Então, eu não deixo o carrinho aberto o tempo todo para ficar chegando aluno o tempo todo, porque eu perco o controle, eu gosto de acompanhar todos, um por um. E depois o carrinho fecha, como eu falei, e aí só vai abrir vagas para o curso novamente próximo ano. Então, para você utilizar, para você conseguir esse desconto, tá? Você vai entrar na página de vendas, você vai digitar lá na parte do cupom 300 off, e você vai ter os seus R$ 300 de desconto, tá? Então, aproveita, é a tua oportunidade de se especializar, de ter um acompanhamento de perto, de ter um curso bacana, um conhecimento bem fresquinho que eu trouxe lá dos Estados Unidos, para você dar um upgrade, para você ir para um outro patamar na sua profissão. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui e eu te aguardo no curso, tá bom?